Bom, gente, estou de volta e como eu anunciei no começo do programa, eu vou conversar agora com Nauber Góes, que ele é doutor em Informática Aplicada e Inteligência Artificial. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado, Antônio. Agora sim, eu passei o início do programa todo falando que são 10 profissões onde as pessoas poderão ser substituídas por máquinas, não é isso? Mas tem uma que com certeza a gente deixou a cereja do bolo e já tem um aplicativo que já lançou essa proposta aqui para o Brasil, que você de casa fica sabendo daqui a pouquinho, tá certo? Mas é o seguinte, são 10, né? Nós selecionamos aqui com o Joilson, muito obrigado, Joilson, pela sua contribuição com esse programa, que foram o nosso primeiro slide, que é agente de crédito, não é isso? Agente de crédito é a nossa primeira foto aí para mostrar para você de casa, que vai já daqui a pouco entrar na tela, que é uma das 10 profissões que as pessoas serão substituídas por máquinas. Além do agente de crédito, nós temos corretor de imóveis. Gente, atenção você, corretor de imóveis, fique atento, tá? Corretor de imóveis pode ser substituído por máquinas. Além do corretor de imóveis, nós temos aqui gerente de remuneração e benefícios. Depois do gerente de remuneração e benefícios, nós temos atendentes de agências dos Correios. Olha aí. Atenção, você que é atendente a agente de Correios. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre este assunto com o Nauber Góes. Ele que é doutor em Informática Aplicada e Inteligência Artificial. Vamos saber aí, rapaz, que rumo nós podemos levar, você que faz aí esse tipo de trabalho. Foto 5. Operadores de usinas nucleares. Operadores de usinas nucleares. Fica atento também que sua profissão pode ser substituída. Até ser uma profissão de risco, né? Foto 6, contador e auditor. E nosso número 7, técnico de geologia e petróleo. Nossa posição de número 8, operadores de estações de exploração de gás. Além disso, analista de crédito. Também está na linha aqui no nosso ranking. E analista de orçamento. Então essas são as profissões, ainda tem uma, tá, gente? Atenção, que essa é bem popular, muita gente utiliza. A emissora onde eu trabalho tem uma frota muito bacana das pessoas, muita gente boa que trabalha com a gente. Você de casa, com certeza, conhece alguém que trabalha nessa profissão e vai ser substituído por máquinas. Fica atento, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Bom, doutor, nós falamos aqui, eu já falei as 10 profissões que poderão ser substituídas, o porquê que essas profissões poderão ser substituídas e como. Tem uma previsão de tempo? Bom, Antônio, a gente está vendo um segundo ciclo de substituição de profissões por máquinas, né? Não sei se você se lembra do datilógrafo. Sim. É uma profissão que basicamente não existe. Então, naquela época, a substituição foi por tarefas braçais, ou seja, tarefas repetitivas e braçais. A gente está vendo um segundo ciclo, que são tarefas intelectuais, ou seja, com o advento da inteligência artificial, com o surgimento da inteligência artificial, a gente está vendo que as máquinas conseguem basicamente substituir trabalhos intelectuais ou com cálculos complexos. Então, o que a gente vê hoje? Substituições, profissões que basicamente nunca pensariam em ser substituídas, vão ser substituídas. Por quê? Porque a máquina hoje ela consegue aprender a partir de exemplos. Vou dar um exemplo bem clássico disso. Por exemplo, vamos pegar o primeiro caso aí, do corretor de seguros. Tá? O corretor de seguros ele trabalha com cálculos matemáticos para projetar um valor de um preço do imóvel e as máquinas hoje conseguem aprender e interagir com o usuário de uma forma inédita. Por exemplo, se você usa o celular como o iPhone ou o Android? Android. Pois é, lá você tem, por exemplo, assistentes pessoais, como o Siri do iPhone, ou o do Android, o Google Now, que você consegue interagir com ele. Você consegue falar com aquele assistente pessoal, você consegue interagir, e ele consegue te entender hoje e conseguir elaborar cálculos complexos de trazer um resultado. Existe previsão para essa automação, para a substituição das profissões? Isso ainda é muito complexo. Isso que tu falou é uma pesquisa da Universidade de Oxford, que aconteceu em 2016, e que prevê um grau de automação de 85% das profissões. A que tu citou são as 10 que provavelmente vão acabar. Mas 85% das profissões hoje vão ser impactadas. Tá? Eu mesmo, como professor, vou ser impactado. Era justamente isso, professor, que eu queria falar com o senhor, doutor. Por exemplo, até que ponto é bacana, é legal, porque a gente fica um pouco, pode dizer assim, mais independente em relação a algumas situações, né? Então, se a máquina resolve, a gente fica um pouco mais acomodado em relação àquele serviço, a não contratar um profissional, a máquina já realmente faz. Mas até que ponto isso é legal para o mercado, quando eu falo financeiro para venda, isso deve ser um boom, né? Mas para o mercado financeiro em questão de economia, porque se as máquinas estão tomando os lugares ali das pessoas, e aí, como é que tem emprego? Até que ponto isso é bacana?
É a segunda vez, você já falou, realmente a primeira vez que foi substituído foi o braçal, mas agora que é justamente da inteligência, já fica um pouco mais complicado. É controverso, tá? Na verdade, existem pesquisas que dizem dois caminhos opostos. Tem pesquisas que dizem que vão surgir novos empregos com a inteligência artificial, e acredito que vão sim surgir, mas naturalmente outros vão acabar. Alguns pesquisadores dizem que os novos empregos que vão surgir com o uso de IA vão contrabalancear a perca de empregos com o uso de automação, tá? Então Mas legal. é muito cedo para falar disso. O fato é, a sociedade vai mudar como um todo. Trabalhos que hoje envolvem alguns cálculos mais simples, né? Por exemplo, o caso dos Correios, né, que você citou. A Amazon está com um projeto hoje de entrega via drone, né? Nossa! E isso está começando, inclusive já tem cursos de voo autônomo com drone já para programadores, então isso está acontecendo hoje. E a gente conversa aqui, e você que está em casa, eu lembro muito de filmes, né, de inteligência artificial que você assiste, chega aquele robôzinho na casa da pessoa para entregar uma encomenda, então para procurar alguém na casa, e você vê aí, eu lembro dos Jacksons, vocês lembram em casa? Você vê o futuro acontecendo no presente, a gente fica pensando onde é que isso vai parar, né? Sim. Agora sim, bacana, professor. Em relação a isso, o senhor disse que não tem uma previsão, por conta que ainda algo precisa ser muito estudado, as pessoas precisam ainda se adaptar muito com essa rotina, mas eu acho que em torno de 10, 20 anos, muita coisa já tem mudado. A gente espera que em 10, 20 anos muita coisa mude, tá? Se você ver os próximos 5 anos, muita coisa já vai mudar, né? Inclusive na vida, como as pessoas interagem com a máquina. Por exemplo, como é que você interage com o computador em casa hoje? Você tem um teclado, né? Tem um monitor. Hoje, por exemplo, você pegar produtos que vão sair hoje com o Amazon Alexa ou até com algumas ferramentas da Google, você vai interagir com voz. Eu pedi para a minha casa acender a luz, apagar a luz. É muito bacana. Né? Então, isso vai ser levado para as profissões. Então, em vez, por exemplo, é natural que hoje já está acontecendo nos call centers. A profissão de call center é uma que pode ser fortemente impactada. Eu não sei se você já ligou para aquele sistema de atendimento. Já, rapaz. Hoje ainda é muito ruim. Assim, é ruim demais, alguns, mas tem uns que muitos funcionam. Eu acho que é quando eles não querem atender mesmo. Rapaz, fica dizendo assim, digite 1, digite 2, eu fico, meu pai do céu. Aí diz, tem um tempo limite para você atender a ligar, para você ser atendido. Eu já passei sem brincadeira não, gente. Tentando resolver um problema de telefonia, 20 minutos, escutando aquela musiquinha. Tananana, aí digite 9. Aí você fica, meu pai do céu. Mas tem uns muito bons, que você liga e tudo funciona, sem problema nenhum. Pois é, os call centers antigos, eles eram formados por uma coisa chamada algoritmos que não usam inteligência artificial. Ou seja, eles não interagem bem com o ser humano. A ideia é que a nova geração de robôs ou bots, que a gente chama, que vão interagir com as pessoas, ela vai conseguir interagir contigo como se fosse um ser humano mesmo. Ele vai te entender e vai conseguir responder isso. Então vai agilizar o atendimento das pessoas. Vamos imaginar os hospitais, que eu tenho atendentes, eu vou conseguir ter atendimentos mais rápidos, as pessoas vão ser encaminhadas para o local correto a ser atendido de forma mais rápida. Então isso vai melhorar a vida das pessoas. E de uma forma mais tímida, creio eu, se eu me conheço se eu estiver errado, o Apvida já faz isso. Você chega para atendimento, você mesmo vai lá na tela de autoatendimento, você seleciona se isso é emergência, qual é o mestre clínico geral e faz aquela triagem rápida que antes você tinha que preencher uma ficha, né, para poder fazer isso. Atualmente tem uma pessoa que vai indicando até a população se acostuma um pouco mais com isso, mas é algo que já vai sendo implantado aos poucos no nosso meio, né? Sim. E eu vou citar alguma profissão nova profissões novas que estão surgindo com o advento da tecnologia da IA. Existe uma profissão nova hoje chamada assistente virtual, onde, graças à facilidade de telecomunicação hoje, a pessoa consegue, por exemplo, gerenciar a agenda da outra pessoa, junto com um robô, inclusive, de casa. As pessoas vão começar a trabalhar de casa. De casa, eu consegui oferecer serviço de ser secretário de uma pessoa e estar com um robô lá auxiliando nesse atendimento. Vale lembrar que algumas profissões vão também melhorar. Não que ela vai deixar de existir, mas ela parcialmente vai ter uma consultoria, o que é uma consultoria, uma ajuda dos robôs automatizados. Por exemplo, médico, né? Tem um caso que eu posso citar do Watson, da IBM, que uma paciente de 60 anos de idade em Tóquio, ela teve um tratamento sugerido pelo robô Watson, que os médicos não previam e ela basicamente foi curada de uma leucemia. Né? Então, isso é bem impressionante. Muitas vezes, mas é muito legal, porque você tem a possibilidade, algo que a tecnologia proporcionou. A gente estava falando nesse instante sobre drones entregar os produtos dos Correios. E geralmente, Correio hoje em dia, você recebe mais, não é nem fatura de cartão de crédito, tem aplicativo hoje em dia, né? Sim. Você recebe mais produtos mesmo sem encomenda. Tem uns drones aqui, a gente tem fotos dos drones,
que servem aí aos humanos. Daqui a pouco a gente volta aqui com o drone para mostrar para quem está em casa, que justamente num bar, olha que bacana aí, ó. Você está lá na sua mesa, aí em vez de chegar um garçom, chega um drone como esse. É uma realidade que pode ser mais isso vai ser uma realidade. Isso vai ser uma realidade. Nos Estados Unidos isso está sendo regulamentado hoje, está se discutindo hoje, né? E é bem provável que nos próximos 10 anos a gente vai ter sim, entregas via drone. Né? Muito legal. É bem interessante. Eu já falei aqui no programa, doutor, em relação à moto voadora, que era uma patrulha da polícia, eu acho que é de Dubai. Sim. Que já mostrei, tipo, é um drone gigante, sim, onde o policial sobe e faz aquele... Rapaz, eu me senti naquele filme que eu esqueci o nome agora, gente. Que é justamente aquele filme do... Tem o De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Mas aquele que o rapaz sai metade do rosto que não tem rosto, gente, que é uma máquina, que era aquele ator famoso, Exterminador do Futuro. Você lembra? Lembro sim. De algumas coisas. É muito bacana. Eu fico feliz com a modernidade que vem chegando, mas eu sou um pouco assustado com essas coisas também. Falando desse título assim, doutor, o que é que a gente pode esperar ainda de novidade dentro do mercado de trabalho? Muita coisa que vai surgir. Primeiro, profissões na área criativa. Vou dar exemplo, uma coisa que a computação e a robótica não entrou ainda e está começando a entrar nesse mercado. O mercado de geração de conteúdo, de arte, por exemplo. Eu tenho uma pesquisa com meus alunos hoje, com uma coisa chamada redes generativas. Ela gera conteúdos. Eu posso treinar uma rede, por exemplo, com pintura de Picasso e ela gera nova pintura de Picasso. Como posso treinar a rede com músicas, por exemplo. Vamos imaginar que pegar as músicas do Michael Jackson aí dos anos 80, eu treinar uma rede neural, né, que a gente chama, com essas músicas e ela gerar uma nova música, uma música, lógico, a parte instrumental, né? Mas eu consegui gerar essa parte instrumental de uma nova música do Michael Jackson a partir de das que eu já tenho, entendeu? Nossa, então, rapaz. Esse é o futuro. Então, nós falamos aqui um bom tempo em relação a uma profissão que com certeza você de casa conhece alguém. Aqui nós trabalhamos com os profissionais. Antes de falar dela, por exemplo, nosso cinegrafista hoje é o Francisco. Nós temos aqui o Felipe e nós temos o Erley, hoje aqui com a gente no estúdio. Algumas emissoras nacionais já não utilizam mais nem cinegrafista, se você prestar atenção. Claro, tem a automização lá da mesa do diretor de imagem e não utilizam mais. É uma profissão que está arriscada também. Claro que para externa eu não sei como é que vai ficar, mas para estúdio já não estão utilizando mais. Mas outro serviço que a gente utiliza muito aqui é motorista. Rapaz, se você ficar sabendo, a Uber, não é isso? O aplicativo Uber, perdão, já falou, se pronunciou em relação a essa proposta de não utilizar mais motoristas. Isso é uma realidade... Hoje nós temos 4 carros, a Uber, né, tem 4 carros autônomos já em Los Angeles, em pesquisa já, em funcionamento, né? Lógico que em estágio de pesquisa, em funcionamento. Hoje a Tesla, né, que é a empresa do empresário Elon Musk, ela oferece já carros semi-autônomos, que você pode pegar uma BR, por exemplo, aqui do Brasil, dando um paralelo, e o carro dirige sozinho, né, entre aquela BR toda até chegar na cidade. Nossa. A Google está fornecendo carros autônomos também. A ideia é que nos próximos anos a gente vai ter esses carros no mercado. Existem pesquisas já de trazer esses carros para o Brasil. É lógico que a realidade brasileira em termos de infraestrutura, estradas, é bem diferente. Mas com o avanço, pois é, a gente vai ter uma complexidade maior de adaptar essa tecnologia aqui no Brasil. Mas com o avanço de uma coisa chamada visão computacional, que é o computador entender o que ele está vendo, que é uma coisa muito simples para a gente, ser humano, mas que para a máquina não é tão simples, ela entender profundidade, esse tipo de coisa. Com o avanço disso, a gente possivelmente sim vamos ter carros autônomos aqui, né? E que vai trazer uma série de benefícios, por exemplo, pessoas idosas vão conseguir ir para os lugares que desejam sem precisar de auxílio, mas também vai precisar de uma mudança na sociedade, porque realmente a profissão de motorista vai ficar em escassez e você vai dirigir mais por diversão do que por necessidade, né? Verdade. Agora sim, para evitar acidentes, os carros se comunicam com os outros, não é isso? Vai ser dentro dessa possibilidade? Isso, na verdade existem várias formas de trabalhar isso, né? E existem contingências, que são contingências. Quando alguma coisa dá errado, a outra coisa assume, né? Os carros podem se comunicar entre os outros para verificar a velocidade que estão. Existe uma coisa chamada aprendizado por reforço. Vou dar um exemplo. Eu não sei se você se lembra nos experimentos que tem com um ratinho no labirinto. Você bota um queijo lá, sim, o ratinho aprende o caminho e aí você dá mais um queijinho lá para ele fazer o caminho certo. Com o carro funciona assim também. Imagina que eu tenho um robozinho que eu vou dando um queijinho virtual lá para ele à medida que ele acerta, entendeu? Que legal. Agora sim, nos Estados Unidos, eu não estava no nosso roteiro aqui, mas eu vou dar uma pincelada em relação a isso, pedreiro está sendo substituído por máquinas, não é isso? Sim, sim. Como essa possibilidade a gente não... para o Brasil, vamos lá, assim, para chegar no Brasil. Para a construção civil aqui no Brasil, isso, né? Fica lá fora civil. Depois, daqui um tempinho, mas vai demorar um pouco a mais?
Não, eu acredito assim, para você que está ouvindo, né, está preocupado. A gente está assustando quem está em casa. Não quero assustar quem está em casa, né? A ideia é assim, isso é muito recente e a ideia é que, à medida que as profissões forem substituídas, novas profissões aconteçam. Então a ideia é você se qualificar. Né? Nem toda profissão vai acabar. Pedreiro talvez não acabe por completo. Na verdade, pedreiro, em vez de... O que pode acontecer é o que aconteceu já na parte agrícola, onde o cara, em vez de preparar toda a parte de capinagem, etc., manualmente, vai começar a operar máquinas, né? Isso vai acontecer. Então fica aí a importância de você, no caso, quando for aí, justamente, fazer algum curso, se preparar para o mercado de trabalho, ficar atento nas profissões que irão surgir, novas profissões, vai que você se identifique com uma nova profissão, que justamente essa possibilidade que vai chegar vai lhe proporcionar o que você goste, para você apostar no mercado de trabalho. Porque geralmente as pessoas, eu digo, não vou generalizar todo mundo, mas tipo por mim, eu fui muito certo. Eu quero comunicação. Rapaz, se fosse uma época que eu não conseguisse pegar a tempo, eu não estaria muito bem. Mas é bom, né, professor? O que eu indicasse para quem está em casa, a importância de você analisar esse mercado, e geralmente tem profissões que estão em alta hoje em dia, mas que daqui a um tempo ela não vai ser tão valorizada em relação a isso. Sim, na verdade, o que se espera desse novo mundo é que você já esteja antenado com o mercado e seja flexível a mudanças. Né? Hoje você pode estar trabalhando numa determinada profissão e ver com bons olhos mudar. Essa é a ideia, para que você jovem que está vendo aqui, é um conjunto de novas oportunidades que vão surgir. Por exemplo, vou dar um exemplo do que você falou dos drones. Tem alguns empregos surgindo, que estão para surgir lá fora, de motorista de drone, de piloto de drone. Né? Exatamente, de piloto de drone. A gente vai ter os drones autônomos, isso vai acontecer, guiados por algoritmos, né? Pela parte de inteligência artificial, mas também estão surgindo, para alguns casos, onde a inteligência artificial ainda não resolve muito bem, pilotos de drone. É uma nova profissão que está surgindo. Para você, rapaz, que é jovem, já tem drone em casa, gosta de brincar, quem sabe não pode virar aí além do hobby, é uma profissão. Doutor professor, muito obrigado pela presença, mais vezes aqui no programa, falando sobre esses assuntos que é interessantíssimo, rapaz, para quem está em casa. Olha isso, obrigado.